Sétimo dia. O selamento e o penhor do Espírito Santo. Quando uma pessoa aceita pela fé a Cristo como seu Salvador pessoal, é selada imediatamente por Deus como um filho ou filha. Este selo indicando filiação é atestado pelo dom do Espírito Santo, 2 Coríntios 1 verso 22. A única pessoa que pode romper este selo de filiação é o próprio crente. Se for sua escolha não mais ser filho de Deus, nem ser por ele controlado, Deus o libera, como fez com o rei Saul. Na jornada de hoje, você vai ampliar sua compreensão deste tema espiritual tão relevante. De forma bem didática e clara irá entender quando se dá o selamento na vida do crente, seu significado, efeitos e garantia de recebimento. Quando se dá o selamento? O selamento se dá no momento em que se crê, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito, Efésios 1 verso 13, que é o mesmo que, quando crestes, fostes selados. Por outro lado, não devemos confundir o ato espiritual, selado ou batizado com o Espírito Santo com a plenitude do Espírito Santo, como será visto mais à frente. O ouvir, crer e ser selado com o Espírito são atos consecutivos, imediatos e até coincidentes. Então, todos os verdadeiros crentes já receberam o Espírito Santo como selo de que pertencem a Jesus e são seus filhos. Portanto, o selamento se dá quando o Espírito, como agente convertedor, é interiorizado no crente, tornando-o habitação da divindade. João 14 verso 21 e 23, 1 João 3 verso 24 e capítulo 4 verso 13, Romanos 8 versículos de 9 a 11. Os que aceitam a Cristo são nascidos de novo pelo Espírito, João 3 verso 3 e 5. Neste ponto, recebe-se o selamento do Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 1 verso 13 e 14. Comparar com Efésios 4 verso 30, 2 Coríntios 1 verso 21 e 22 e capítulo 5 verso 5. Está feliz em saber que Jesus já colocou o selo do Espírito Santo em você? Então, em oração, converse com ele a respeito desse assunto e diga o quanto ele significa para você. O significado do selamento, a expressão fostes selados, vem do verbo grego sfragizo, que significa selar uma tumba ou um edifício, de modo que ninguém entre. Marcar com um selo como meio de identificação. O lugar de um selo, em um documento, para certificar e reconhecer a autoridade ou posse. A garantia de nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Efésios 1 verso 14. A palavra grega traduzida como penhor é arrabon. Significa primeira prestação, sinal, adiantamento, garantia e depósito. O dom do Espírito Santo em nosso coração, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, é a primeira prestação que nos assegura a possessão do dom da vida eterna e da imortalidade, que receberemos por ocasião da segunda vinda do Senhor. 1 Coríntios 15 versos 51 a 54. Além disso, o dom do Espírito é a garantia de que Deus cumprirá sua promessa e nos redimirá completamente do domínio do inimigo. Mas a esta altura, convém lembrar que só mantemos este selo do Espírito quando andamos no Espírito, Gálatas 5 verso 16, permitindo que o Senhor tome o controle da nossa mente e nos guie de acordo com sua vontade, Gálatas 5 verso 18. Então o fruto do Espírito se manifestará em nossa vida: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5 verso 22 e 23. A principal ideia de uma garantia é o penhor, o dom do Espírito Santo que mudou o destino do crente da morte para a vida, que o mantém vitorioso sobre o poder do pecado, é a garantia, o penhor da parte de Deus de que, finalmente lhe concederá o privilégio de libertá-lo da presença do pecado por ocasião de seu retorno à terra, para levar os salvos para o céu e dar-lhes o reino eterno. O verdadeiro crente é nascido do Espírito, João 3 versos 5 e 6, o Espírito é um instrumento selador, Efésios 1 verso 13 e 14. E o Espírito é dado a ele como penhor ou garantia e uma permanente lembrança de que ele pertence a Deus, 2 Coríntios 5 verso 5. Aliás, para pertencermos a Deus, seu Espírito deve habitar em nós, Romanos 8 verso 9, ou então, tal pessoa não foi batizada ou selada pelo Espírito. O fato é que no dia da nossa conversão, Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, 2 Coríntios 1 verso 22.
A presença do Espírito em nossa vida é a garantia de que Deus vai cumprir sua promessa ao voltar e nos conceder vida eterna. Somos feitos herdeiros das dádivas do céu, tão logo entramos em concerto com Deus. E o penhor do Espírito é nos concedido como sinal deste direito a todas as dádivas celestiais. Romanos 8 verso 17, Efésios 1 versos de 3 a 12, 1 João 3 verso 1. Assim como o arco-íris foi para Noé a garantia divina de que não haveria outro dilúvio, o Espírito na vida do crente é a sua constante lembrança da salvação final, a despeito das provações ao longo do caminho. Ver Efésios 4 verso 30. Mesmo agora, em meio aos sofrimentos da vida presente, Romanos 8 verso 18, podemos experimentar a paz de Deus, Romanos 5 verso 1, a alegria que nos concede, Romanos 5 verso 3, e seu amor, Romanos 5 verso 5. Tudo isso provém do Espírito, Gálatas 5 verso 22, e é como um pagamento antecipado e uma garantia de que muito mais espera por nós, tanto nesta vida quanto na vida por vir. Essa obra em nosso interior é tão magnífica e perfeita que quando ela ocorre, Deus declara que somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Efésios 2 verso 10. Do início ao fim, ele nos tomou, regenerou e moldou para sermos o templo do Espírito de Deus. Isso torna a salvação o maior milagre do mundo. A mudança do nosso antigo estado de morte espiritual é realmente miraculosa. Ele nos ressuscita para uma nova vida e nos enche de poder, santidade, justiça e do fruto do Espírito. Ele adorna o nosso homem interior até que espiritualmente nos tornamos santuário de Deus. O dia em que você entregou o coração a Cristo e o aceitou como Salvador e Senhor, você optou por entregar a Ele a autoridade sobre todas as áreas de sua vida, física, mental e intelectual. Você não se acha mais no controle. Você submeteu sua vida ao senhorio de Cristo. Ele tornou-se o oleiro e você o barro. Quem define o que fazer com o barro é o oleiro e não o contrário. Conclusão. Devemos nos lembrar de que agora somos membros de Cristo, e o que fazemos a nós mesmos, fazemos a Ele também. Ele habita em nós por meio da pessoa do Espírito Santo. Precisamos honrar e respeitar a presença de Deus em nossa vida. Lembremos-nos de que fomos comprados por bom preço. O Espírito Santo nos moldou para que fossemos santuário de Deus. Essa obra que Ele realiza em nós é duradoura e permanente. Ele veio habitar em nós para o resto da vida. Mas esse permanecer depende unicamente de nossa permissão. O desafio do Espírito Santo para minha vida hoje é: viva a vida de fé dia a dia. Não se torne ansioso e preocupado com o tempo da tribulação, sofrendo de antemão. Não fique pensando: estou com medo e não permanecerei no dia do grande teste. Você deve viver o presente, um dia de cada vez, pois o amanhã não lhe pertence. Hoje você vence o eu. Hoje você deve ter uma vida de oração. Hoje você deve combater o bom combate da fé. Hoje você deve crer que Deus o abençoe. Ao obter a vitória sobre as trevas e a descrença, você preencherá os requisitos do Mestre e se tornará uma bênção para aqueles ao seu redor. Size of the Times, 20 de outubro, 1887, página 10. Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.